Boa tarde, igreja. Já molhei. Pessoal, que alegria estar aqui com vocês hoje. Acho que muita gente eu não tinha visto desde o ano passado, então feliz ano novo para quem eu não falei ainda. Depois eu falo pessoalmente. Que alegria estar aqui. A gente está nessa série que estamos chamando de Recalculando a Rota. E hoje a gente vai falar especificamente sobre recalcular a rota nos nossos relacionamentos. Nos relacionamentos. Esse é o tema da mensagem de hoje. Sabe, o quanto cada um é relacional é algo muito pessoal, não é? Há pessoas que são extremamente relacionais. Há pessoas, por exemplo, se vocês é visitante, talvez você não conheça, o nosso pastor Thomas, ele está viajando, está de recesso, mas deve voltar depois de amanhã às atividades. Pastor Thomas, para quem sabe, é uma pessoa extremamente relacional. Ele não gosta de estar sozinho, está sempre junto de pessoas. A minha esposa, por exemplo, não gosta de estar sozinha em casa, ela fica agoniada de estar sozinha, não gosta de estar só. Tempo para ela de solidão é algo terrível. Já eu sou uma pessoa mais reservada, eu gosto de ter um tempo sozinho para mim. Também não sou extremo. Há pessoas que é o extremo de se isolar, pessoas que usam como lema aquela frase do famoso filósofo Jean-Paul Sartre, que diz que o inferno são os outros. Já ouviram isso? Há pessoas que qualquer outro que chega junto acha que é problema e prefere, de fato, somente a própria companhia. É bem verdade que cada um aqui vai estar em pontos diferentes dessa escala, mas seja onde você estiver, é importante a gente entender que relacionamento faz parte da nossa vida. Além de ser uma questão de personalidade, você não tem como fugir de relacionamento. Ainda que você se isole, vá para o pico de uma montanha, Deus estará lá e no mínimo você vai se relacionar com Ele, ainda que você o ignore. Não temos como fugir de relacionamento. Não é só uma questão de personalidade, uma questão pessoal, é uma questão teológica. Observe o seguinte, antes de qualquer ser criado, antes de nós, antes dos anjos, antes do próprio tempo, antes do próprio universo, o que havia antes disso tudo, se é que a gente pode falar de algo antes do tempo, é um ser vivendo em relacionamento. O nosso Deus, que a gente sabe que Ele é uno, mas também são três pessoas, é uma trindade. Antes de tudo que existe existir, haviam três pessoas no relacionamento de amor. Isso é um atributo divino. Relacionamento faz parte de quem Deus é. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, relacionar-se faz parte de quem nós somos. E é por isso que os nossos relacionamentos, as nossas amizades não podem fugir do seu planejamento para 2020. A gente está falando aqui de recalculando a rota, e essa, você já sabe, é uma frase que a gente ouve muito nos GPS, não é? Se você já usou algum GPS na vida, colocou um destino no mapa, saiu com o seu carro, moto, não sei, foi até aquele local. Se você erra o caminho, o GPS automaticamente diz recalculando a rota, e você, naquele momento, observa, percebe que você errou o caminho, mas o GPS vai te dizer para onde deve andar. Ele vai te ajudar a corrigir, e você volta aí para aquele destino. Essa é uma função, uma coisa utilíssima, é super útil você ter alguém te dizendo sempre, olha, você errou, mas eu vou te ajustar. Não está tudo perdido, tem como você chegar no caminho onde você queria ir. O GPS é uma invenção maravilhosa, é uma função super útil. Nem sempre na vida a gente vai ter o privilégio de um GPS. Mas às vezes a gente tem. Às vezes existem algumas ferramentas que estão disponíveis a nós, que nos ensinam a corrigir o caminho, a aprumar, a voltar para o destino certo. Porém, da mesma forma que o GPS, qualquer ferramenta semelhante só vai funcionar se você definir um destino. Mais uma vez, se você já usou o Waze na sua vida, imagina que você liga o Waze no carro, sai com o carro, mas você não definiu um destino. O máximo que o Waze vai fazer, se você já fez essa experiência, é dizer, olha, você está numa BR, liga o farol. Olha, tem um acidente ali à frente, toma cuidado. Mas ele não vai te direcionar para o caminho nenhum. Se você não sabe chegar, você vai ficar andando a esmo e não pode esperar nada do GPS. O que eu quero dizer com tudo isso é, se você não define um destino, não há ferramenta que te ajude a corrigir o caminho. E isso aplica-se também aos nossos relacionamentos. Não tem como você recalcular a rota em uma área em que você nem definiu uma meta. Sabe por que eu estou dizendo isso? Provavelmente,
Você que gosta de fazer metas para o ano que vem, muita gente tem esse hábito, não é? Aí 2020 vai ser um ano diferente, eu vou perder peso, eu vou me exercitar mais, eu vou me alimentar de forma mais saudável, eu quero crescer na minha carreira, eu quero estudar mais no tempo que eu tiver livre, eu quero ter tempo para os meus hobbies. E é possível que você, como muita gente, fez uma lista de metas para o ano de 2020. E o que eu pergunto a você é, nessas suas metas, o quanto você falou sobre relacionamentos? Quantos daqueles pontos tinham a ver com outras pessoas? Tinham a ver com relacionamentos mais profundos, mais verdadeiros? É fácil colocar metas para a carreira, para uma viagem, para um carro novo, para um investimento. Mas poucos de nós pensam, poxa, esse é um ano para eu dar um passo além. Naquelas amizades com quem eu tenho mais intimidade. Naquelas pessoas sobre as quais eu digo que são os meus melhores amigos. Esse é o ano para eu aprofundar essa relação e ser mais Jesus na vida deles. Aposto que a maioria não faz isso. De fato, é mais difícil, não é? E mais uma vez, se você não define o destino, nem GPS, nem nada vai te ajudar a corrigir a rota. Talvez em relação aos seus relacionamentos, talvez em relação àquelas suas amizades, você viva com o GPS sem destino. Você vai andando a esmo e não tem correção de rumo. Mas como a gente acabou de ver, se relacionamento faz parte de quem Deus é, faz parte de quem nós somos, temos que colocar nossos relacionamentos no altar. E eu convido a você, desafio a você nesse ano de 2020, a planejar as suas relações. Planejar as suas atitudes em relação às suas pessoas mais chegadas, em ser mais Jesus na vida delas. Vamos começar com um exercício. Eu queria que você, nesse momento, pensasse naquelas pessoas que você diz que são seus melhores amigos. Pode ser pessoas da igreja, mas tente pensar também em pessoas descrentes, pessoas talvez do seu trabalho, do seu bairro, amigos de amigos. Pense nesse ano de 2019 que passou e será que a relação entre essas pessoas que você chama de grandes amigos mudou? Será que ela evoluiu? E se ela evoluiu, de que forma? Talvez você diga, sim, eu evoluí, eu conheci um amigo no começo do ano e a gente se deu muito bem, rapaz, a gente tem grande afinidade. E nesse ano de 2019 a gente se aproximou, a gente passou mais tempo junto, a gente sai para se encontrar toda quinzena, a gente vai no cinema, a gente ri. E isso tudo, pessoal, é maravilhoso, é muito bom, isso deve ser incentivado, mas o que eu estou perguntando exatamente é o quanto essa relação tornou-se mais profunda. Quando você olha para essa pessoa, você encara como alguém com quem você tem uma missão? Você pensa que uma meta sua, da mesma forma que você tem metas para o seu emprego, para a sua carreira, que uma meta sua deve ser cada vez mais Cristo na vida dessas pessoas? Elas olharem para você e ver alguém que é diferente dos outros amigos? Se você olha para as suas relações de 2019 e não consegue encontrar essas coisas sobre as quais eu falo, 2020 é um ano para ser diferente. Vamos agora colocar um destino, direcionar uma rota e traçar esse caminho para relacionamentos mais profundos. Por isso eu queria convidar vocês, meus irmãos, a ler um texto em Lucas, capítulo 5. Vamos ler juntos a partir do verso 17. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Amém? Vou começar a ler. Certo dia, quando ele ensinava, ele, Jesus, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema?
Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Esse texto fala de uma grande amizade, de verdadeiros amigos. Amigos ousados, amigos que usaram da oportunidade que tinham, amigos que tinham fé no poder de Jesus para curar, que não só tinham fé e acreditaram, mas agiram. Esse é um tipo de amizade profunda. Uma amizade que olha para o amigo em necessidade, olha para Jesus e diz: eu tenho que levar ele até ali. E a gente vai explorar aqui 5 lições desse texto. E eu queria que em cada lição você entendesse que esses são passos importantes para nós darmos nas nossas relações. Aquelas pessoas que você diz: esses são os meus amigos, esse cara aí é meu melhor amigo, aquela ali é uma grande amiga para mim. Pois bem, para esse ano de 2020, comece a aplicar essas lições aqui e aposto que os seus relacionamentos vão ganhar um novo nível de profundidade. Primeiro ponto: nunca desperdice a oportunidade de ajudar um amigo. Nunca desperdice uma oportunidade. Logo no começo do texto, a gente vê que Jesus estava ensinando. Enquanto ele falava, verso 18 diz: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Aqueles homens viram aquela oportunidade. Não pensaram: será que a gente pode marcar um horário com ele depois? Será que a gente pode deixar para mais tarde? Ou então olharam para o paralítico e disseram: cara, arranja alguém para te levar lá, tem um cara pregando. Ele tem poder, ele é filho de Deus, ele cura. Vê se tu arranja alguém para te levar. Esses amigos sabiam que aquela oportunidade podia passar a qualquer momento. Aquela era uma oportunidade imperdível. E eles não perderam ela. Sabe, eu acho esse conceito de oportunidade imperdível muito interessante. Um pastor que me ensinou muitas lições, pastor Martorelli, ele fala algo engraçado sobre isso. Ele diz que uma das grandes tentações na nossa vida são as chamadas oportunidades imperdíveis. Às vezes tem aqueles momentos que tudo na sua vida está estável, você está conseguindo lidar com as coisas, e aí surge a tal da oportunidade imperdível. É uma proposta nova de emprego, talvez para morar em outro estado, mas o salário é bom. Ou talvez você já está todo atarefado e alguém te faz um convite de algo que você queria muito fazer. Algumas dessas oportunidades você sente que não era para você aceitar, não era para você ir em frente, mas você diz: eu não posso perder essa oportunidade, ela é imperdível. Na vida somos cheios dessas oportunidades, não é? Geralmente quando você pensa nas oportunidades imperdíveis da sua vida, você está pensando em quê? Em um emprego novo. Talvez você pensou na Black Friday que passou e você conseguiu trocar o celular. Talvez você já pensando nessas promoções agora em janeiro, que as coisas ficam mais baratas no shopping. Talvez um carro que agora você pode comprar durante só essa semana, sem juros. Quando você pensa em oportunidade imperdível, geralmente são coisas que nos animam, muitas vezes coisas materiais, uma viagem que você queria fazer. Dificilmente você vai olhar para um amigo em necessidade, para alguém com muita dificuldade, e você diz: essa é uma oportunidade que eu não posso perder. Essa oportunidade eu não posso deixar de passar. E se alegra com isso. Tem uma oportunidade de abençoar essa pessoa. Assim é mais difícil, não é? Existe um teólogo e pastor chamado Wayne Grudem. Ele é um grande teólogo, muito famoso. Ele escreveu um livro de teologia sistemática, que é talvez o livro mais usado nos seminários do mundo. E nas suas aulas ele conta uma experiência que marcou intensamente ele. Tinha um professor, não sei se na época do colégio, em algum momento ele tinha um professor de quem ele gostava muito, ele tinha muito carinho por esse homem, e ele não era crente, ele não era cristão, ele não cria em Deus, era ateu. E havia um momento que ele estava na casa desse professor, estava fazendo uma refeição com ele, e algo no coração disse que aquela era uma oportunidade de falar de Deus. Aquele era um momento. Ele estava ali, livre para falar sobre o que ele quisesse, sem formalidades. O seu coração ardeu para falar de Deus para aquele homem, mas ele teve vergonha e não falou.
pouco tempo depois, semanas, aquele professor vinha a falecer. E o Wayne Grudem, que é uma referência de pastor e teólogo, ele diz até hoje, essa é uma dor que ele carrega no seu coração. Um arrependimento de uma oportunidade que Deus colocou na sua vida e ele não agarrou. Esse é um tipo, meus irmãos, de oportunidade imperdível. A gente não pode deixar passar. Existem oportunidades únicas que podem mudar a vida das pessoas. Às vezes a gente é negligente com isso, a gente subestima as ocasiões. E Deus coloca ocasiões na tua vida para você agir. Deus direciona a nossa vida para oportunidades específicas. E Ele te chama para agir. Temos que tomar cuidado para não perder essas oportunidades. Aquele paralítico tinha a bênção de Deus, que muitas vezes a gente chama de sorte, mas ele tinha a bênção e a graça de Deus de ter grandes amigos. A história não conta se aquele paralítico topou a ideia, não conta se ele achou aquela ideia boa ou se ele ficou com medo, talvez ele nem queria ir. Talvez ele nem acreditasse no começo. Mas aqueles eram verdadeiros amigos que disseram, não, cara, a gente vai com você. A gente te leva lá. A fé daqueles amigos foi tão grande, contagiou o paralítico. Eles sabiam que aquela oportunidade poderia passar. E aquele ato, aquele pequeno ato de bondade dos amigos, mudaram a vida do paralítico. Não só porque ele foi curado das pernas, mas porque ele encontrou Jesus. Ele foi perdoado. A primeira coisa que Jesus diz a ele é: perdoa ele dos seus pecados. A oportunidade não foi perdida naquele momento. Há uma frase de C.S. Lewis que fala algo muito interessante e muito verdadeiro nas nossas relações. Um pequeno ato de bondade feito hoje representa a conquista de um ponto estratégico, de onde você poderá mais tarde obter vitórias com quem nunca sonhou. Não é verdade isso? Às vezes um pequeno ato de bondade, às vezes uma oportunidade que você não perde de ajudar alguém, fazer uma ação que aquela pessoa, que marque a vida dela. Às vezes não é nem falar de Jesus, não estou falando necessariamente de evangelizar, mas um serviço que você presta a alguém abre uma porta para aquela pessoa te ouvir mais. Abre uma porta para que você crie um relacionamento mais profundo. E é isso que nós queremos, não é? Relacionamentos mais profundos. Eu convido você nesse ano 2020 a ficar atento às oportunidades. Da mesma forma que talvez você fique atento às promoções do shopping, da mesma forma que talvez você entre naqueles sites atrás de cupons para comprar alguma coisa. Lembre-se da sua rotina. Devemos estar atentos às oportunidades de servir aquelas pessoas. Aquelas pessoas que você diz que ama muito, são essas pessoas que devem ser o alvo da sua atenção. Eu tive uma experiência não igual à do Wayne Grudem, mas que também me marcou e que foi uma experiência difícil para mim. Eu frequentava uma igreja há muitos anos e havia um rapaz lá que tinha a minha idade e não havia muitas pessoas da nossa cidade na igreja, e eu percebia que aquele rapaz estava querendo se aproximar de mim. Ele era novo na fé, ele queria alguém, um irmão de caminhada. E eu estava numa fase da minha vida muito ocupado, não tinha tempo para nada. E eu notava que ele tinha interesse de se aproximar, mas eu estava ocupado demais, eu não dei atenção. Semana após semana, culto após culto, eu não dei atenção. Não o suficiente. Aquele cara estava sozinho, não sabia para onde ir. Precisava de alguém para pastoreá-lo, para ajudá-lo. E eu fui negligente. Em um dado momento, no culto, no meio da pregação, no meio da palavra, eu não sou de chorar, não tenho esse costume, mas de repente, aquela consciência veio para mim de forma estrondosa, eu desabei em choro. E uma frase ecoava no meu ouvido, uma frase dizia na minha mente que era: você está negando amor. Você está negando amor. Tem alguém te pedindo e a oportunidade vai passar, a janela pode ir embora. Você está negando amor. E aquela experiência me marcou porque quantas pessoas passam a nossa vida e a gente desperdiça as oportunidades. Deus falou poderosamente ali comigo e me ensinou a estar mais atento aos meus relacionamentos, a estar atento às amizades e pessoas que querem se aproximar e pessoas que já são próximas, mas que eu devo ser Jesus na vida delas. Esse é um ano de você não perder as oportunidades com seus amigos. Na época do colégio, no ensino médio, tinha um amigo que ele não perdeu a oportunidade.
Esse cara, ele era caçoado, né? Imagine um evangélico no colégio, no começo do ensino médio, todo mundo tirava onda com o cara, e um menino animado na sua fé, fazendo intervalo bíblico, todo mundo tirava muita onda dele, era muito caçoado. Esse cara não perdeu a oportunidade. Um dia ele sentou ao meu lado, contou seu testemunho, e me deixou curioso. Eu perguntei, qual é a sua igreja? E eu, que até o momento não tinha nenhuma intimidade, nenhum relacionamento próximo com Deus, pouco tempo depois eu fui na frente da igreja e disse, eu aceito Jesus, eu quero caminhar com Ele, por causa desse amigo que não perdeu a oportunidade. E 12 anos depois, ele é o meu melhor amigo, somos muito próximos até hoje, e eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele viu a oportunidade e a agarrou. E o que teria sido do meu caminho se ele não tivesse agarrado? Vamos fazer desse ano um ano de ousarmos nesse sentido. Estarmos atentos às oportunidades. Sabe, aquelas pessoas que estão à sua volta, os seus amigos, colegas de trabalho, pessoas que você diz que tem grande afinidade, que gosta muito deles. Aproveite os momentos de alegria, aqueles momentos felizes e diga, olha, graças a Deus, Deus é bom contigo na tua vida. Fale de Deus para ela. Aqueles momentos tristes, é o momento de você falar do consolo do Senhor. Talvez essa pessoa seja descrente, talvez ela seja uma pessoa cristã, mas não tenha uma intimidade grande com Deus, seja como for, você pode ajudar qualquer um a ter mais intimidade com o Senhor. Seja um canal de bênção e aproveite as oportunidades que aparecem. E saiba que Jesus coloca oportunidades específicas para você agir. Um irmão nosso aqui de igreja, Rimon, ele é professor do Pensar, ele diz que ele começou a fazer isso, ele faz isso com frequência, ele teve um ano que Deus fez muitos milagres na vida dele, e ele sai contando para todo mundo, dizendo, olha o que Deus fez na minha vida. Ele que faz mestrado em física, uma área extremamente cética, quase todo mundo ateu, ele vai para os colegas e diz, cara, sabe o que aconteceu na minha vida? Isso, foi milagre, foi Deus que fez isso. Deus está agindo na minha vida. São pequenas oportunidades que a gente aproveita. Às vezes a gente não sabe o que fazer, não é? Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, você diz, Rubens, mas eu não sei como agir. Como é que eu vou ser Jesus na vida dela? Mais uma vez, uma história do pastor Martorelli, ele contou uma vez que grande parte dos aconselhamentos que ele fazia se resumia a 3 coisas. Ele dizia, boa tarde, qual é o seu problema? Vamos orar. E fazia uma oração. Grande parte deles, e a pessoa saía alegre. Pastor, como você me ajudou? Você não sabe o que fazer com aquela pessoa? Convide ela para orar. Você já fez isso? Deixa eu perguntar ainda algo mais básico. Algo super básico. Você nem vai ficar constrangido porque isso é algo extremamente básico. Sabe aquelas pessoas que você diz que são os seus melhores amigos, as pessoas que você mais gosta, que você mais quer bem? Você tem orado por elas? Ninguém vai ficar constrangido por isso. Todo mundo faz isso todo dia, não é? Não, mas eu amo aquele cara. Não, aquela amiga é a minha melhor amiga. Eu quero o bem dela. Então aposto que você ora por ela todo dia. E aí eu te desafio a fazer mais do que isso. Já convidou essa pessoa para orar? Pequenos atos, meus irmãos, que podem mudar, transformar relacionamentos. Segundo a lição que a gente aprende nessa mensagem, encoraje os seus amigos a superar os obstáculos. Como eu falei, a gente não sabe qual era a história daquele paralítico, a gente não sabe o quão animado ele estava com aquela ideia, talvez ele não queria ir, talvez ele estava indiferente, talvez ele não tivesse nem muita escolha, pegaram, levantaram e levaram ele. O que a gente sabe é que sozinho ele não teria conseguido, sozinho ele não chegaria lá. Verso 19, inclusive os próprios amigos tiveram dificuldade, veja só, o verso 19 diz que eles tentaram levar pela frente, mas tinha uma grande multidão. O paralítico não chegaria nem perto da multidão, quanto mais fazer o inimaginável, subir no teto e descer o cara pelo teto, pelo buraco. Olha até onde esses amigos foram. Esse era um obstáculo imenso para aquele homem. Ele não conseguiu superar o obstáculo, mas os seus amigos foram lá e superaram o obstáculo por ele. Isso muda o rumo da vida de alguém. Quantas vezes, meus irmãos, vocês... Pense um pouquinho na sua história. Vocês iam decidir desistir de algo que era importante para você. Algo que no fundo você não queria abrir mão, você não queria, mas você se sentiu fraco. Aquilo era importante, mas você disse, cansei. Eu não aguento mais, eu vou desistir.
e um amigo ou uma amiga lhe encorajou a perseverar. Você tem alguma história dessa na sua vida? Eu tenho. Eu estou nesse momento cursando o último ano do doutorado em economia, e esse tem sido talvez um dos maiores desafios da minha vida. Tem sido muito difícil, mas muito difícil mesmo. A sensação é que o nível de dificuldade está muito além do que eu dou conta, de que em várias situações eu estava dando murro em ponta de faca, que eu estava dando o meu melhor e indo além e não era o suficiente. Chegou a um ponto que eu tomei a decisão de dizer, tá bom, já deu para mim. Eu vou desistir. Aquilo era importante para mim, aquilo é importante para mim. Foi uma coisa com a qual eu sonhei há muito tempo, mas eu cansei. Sozinho não dava mais. Até que, depois da decisão já formada no meu coração, numa reunião com irmãos muito importantes para mim, com pastores, numa reunião sobre outro assunto, eles falaram coisas para mim que mudaram o meu rumo, me encorajaram. Pastor Massal, Pastor Rodrigo, Thomas, Pedro. Eles olharam para mim e disseram, cara, você está passando por uma fase difícil, eu sei, mas persevere. A gente está aqui com você. A gente te ajuda. O que é que você precisa? Não desista, esse é o seu sonho, não desista. O que é que você está precisando? A gente está aqui para te ajudar. E naquele dia o meu rumo mudou. Aquele dia minhas forças se renovaram. Eu não sei como vai ser o futuro, não sei como vai ser esse ano, mas eu sei que se eu tivesse desistido naquele momento por fraqueza, eu estaria muito triste hoje. Mas eu tive um grupo de verdadeiros amigos, irmãos, que superaram um obstáculo que eu não dava conta sozinho. Essa é uma história que me marcou e talvez você tenha histórias assim na sua vida. Às vezes, palavras de coragem fazem toda a diferença. A gente subestima isso, não é? Às vezes, uma ligação, uma mensagem de encorajamento faz toda a diferença. Muda o caminho de alguém. Se aqueles amigos, naquele momento, tivessem sido olhado para as circunstâncias, eles nunca teriam ousado como ousaram. Às vezes, a gente está numa situação tão pessimista e com dificuldade, e às vezes amigos, na verdade, talvez querendo ser solícitos de alguma forma, mas são tão pessimistas quanto nós. Quando muitas vezes o que a gente precisa é de encorajamento. Tenha essa sabedoria em relação às suas amizades. Você é um agente para encorajar aqueles que estão fracos. Esse é um ministério que nós temos. Encorajar os fracos, você entende isso? Agora deixa eu falar qual é o maior encorajamento de todos. Uma palavra pode mudar a vida de alguém, mas uma forma que você pode ir além é ir junto. Você pode encorajar e dizer, meu amigo, você vai, você consegue, mas tem uma forma que você pode também, segura na mão dessa pessoa e diz, eu vou com você. Você pode dizer, olha, você dá conta, você consegue, mas você pode dizer, como meus irmãos me disseram, o que é que você precisa, eu vou com você, eu vou estar lá do seu lado. Quando criança, há tantas situações na vida que a criança tem medo de fazer, mas se o pai segura na mão, a criança se sente a pessoa mais corajosa do mundo. E esse ato que parece que ficou na infância, não ficou. Isso faz a diferença para a gente. Há alguém que diz, olha, eu estou aqui com você, eu estou aqui contigo. E aí eu tenho mais uma história do pastor Martorelli. O pastor Martorelli é um grande orador e ele dá aula, ministra curso de oratória. Ele disse que ele descobriu uma estratégia para você falar em público quando você está com medo, quando você está nervoso, principalmente quando você está numa plateia que você acha que vai ser hostil àquela mensagem, que pode olhar para você assim, com aquela cara que, para quem tem nervosismo em falar em público, aquilo é o fim da picada, né? Você falando e a pessoa... E ele aprendeu uma estratégia genial. Aprenda isso porque é muito interessante. Você só precisa de um amigo que vá com você para aquele local. Você pede para aquele amigo sentar bem no meio, fica bem no meio da plateia. E tudo que aquele amigo precisa fazer é olhar para você e ficar balançando a cabeça. E você só olha para ele, você só olha para ela, fita os olhos, vai falando e a pessoa está ali. Pronto.
tudo mais em volta não importa, aquilo ali resolveu o seu problema. Se você tiver um amigo que segura na sua mão e diz, eu vou contigo, esse simples ato já derruba um gigante e foram até o fim, as últimas consequências. Por isso, meus irmãos, aprendemos com essa história que devemos encorajar os nossos amigos a superar os obstáculos. Aquelas pessoas, mais uma vez, que você diz, poxa, essa pessoa é uma grande amiga para mim. Esse é o ano de você estar atento às oportunidades, de encorajar nas dificuldades, de ter a bênção, de na história da relação de vocês dizer, eu ajudei aquela pessoa a superar um obstáculo, porque dois são mais fortes do que um. Uma terceira lição que a gente aprende nesse texto é sobre usar os seus dons, direcionar os seus dons para as pessoas à sua volta. Verso 19, a gente vê que eles desceram aquele homem até a multidão, bem em frente de Jesus, e aquilo fala especificamente de um dom, sem o qual esses amigos nunca teriam feito isso. Porque era muito mais fácil desistir, era muito mais fácil deixar para depois, era muito mais fácil encontrar dificuldades e ser pessimista. Se às vezes você não chama alguém para ir para a igreja porque ela mora longe e você não quer dar carona, quanto mais aquele pessoal ali, para descer o cara do teto. Mas eles foram até o fim por causa de um dom muito específico, é o dom do amor. Esse é um dom que todo mundo tem. A gente aprende que há dons gerais, a gente aprende na teologia, aprende na Bíblia, há dons gerais. Você tem um dom de orar, você tem um dom de ser misericordioso, você tem um dom de amar as pessoas, de se sacrificar por elas. E devemos exercer esses dons com as pessoas, como aqueles homens exerceram com o paralítico. A gente aprende tudo isso em 1 Coríntios 13, há muitos dons. A bênção daquele homem era ter amigos que entenderam que deveriam usar os seus dons para abençoar os outros. Entenderam que quando você sacrifica o seu tempo para ser útil na vida do próximo, você está exercendo um dom que Deus te deu. Agora eu queria que você pensasse em dons específicos que você tem. Quando a gente fala em dom de igreja, há algumas perspectivas. Há pessoas que imediatamente pensam em cura, em oração, em línguas e coisas assim. E esses são dons também. A gente aprende que há outros tipos de dons, habilidades específicas que nós temos. Há pessoas que cantam muito bem, isso é um dom. Pessoas que falam bem em público, há pessoas que têm habilidades para exatas. Tudo isso é dons e habilidades específicas que Deus nos dá. E quando a gente fala sobre isso na igreja, a gente fala para usar os dons para servir as pessoas que estão vindo, trabalhar no ministério, usar os dons na sua profissão. Raramente a gente fala sobre usar os teus dons específicos nos seus relacionamentos. Se você tem dons que só você tem, se você tem características únicas, capacidades que outras pessoas não têm, pense em como usar essas coisas para ajudar os outros. Talvez você tenha experiência numa área e tenha um amigo seu que está começando nessa área. Talvez você seja um empresário há muitos anos e uma pessoa está começando agora. Essa é a oportunidade de você ser Jesus na vida dessa pessoa e usar os seus dons para abençoá-la. Não ficar com medo de abrir os segredos da profissão, com medo de você perder, não ficar com medo da concorrência, deixa dessas besteiras. Olhe para essa oportunidade e diga, eu vou contar todos os segredos para essa pessoa, eu vou contar tudo que eu aprendi, e a minha bênção vai ser a bênção dela. E eu vou abençoar com o que eu sei. Eu vou aprofundar esse relacionamento com os meus dons. Há vários tipos de dons, e só você pode olhar para o seu coração, olhar para as suas habilidades e saber como você pode ajudar seus amigos. Há um dom que você pode usar muito para ajudar outras pessoas. Às vezes a gente não reconhece isso como um dom, mas há um dom de escutar. Já ouviu falar nisso? Tem um outro dom que é falar, mas esse quase todo mundo tem, não é? Eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas gosta muito de falar, gosta muito de ser ouvido. O dom de escutar é um pouco mais raro. Rubem Alves falou de forma perfeita, ele dizia o seguinte, escreveu, sempre vejo anunciados cursos de oratória, nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Há pessoas, meus irmãos, que se sentem extremamente acolhidas só de você parar para escutar elas.
Talvez você não tenha paciência nenhuma. Talvez você precise exercer isso. Ou talvez você tenha esse dom. Talvez você genuinamente ouça a história das pessoas e como você pode usar isso para abençoar os outros. Eu já passei por uma situação que eu achei curiosa. Eu estava com uma pessoa e a pessoa estava falando sobre a vida dela, e falando muitas coisas. E ao fim daquele momento ela disse: olha, foi tão bom conversar com você. Eu fiquei: poxa, mas eu não falei quase nada. Semelhante à história do pastor que disse que os seus aconselhamentos geralmente é ouvir e orar. Ouvir alguém pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Mais uma vez, às vezes são coisas simples que a gente não liga. E o que eu convido a você, o desafio a você nesse ano é ser estratégico, a pensar nessas oportunidades, nessas estratégias de ser Jesus na vida das pessoas e abençoá-las com seus dons, suas capacidades, com as oportunidades que aparecem. É interessante que todo adolescente de hoje nasceu com um dom. Todo mundo já veio com um dom. E esse mesmo dom faltou na geração dos meus pais, que é o dom, a habilidade de usar tecnologia. Isso é algo certeiro. Todo adolescente tem a missão de ajudar a avó a usar o celular. Todo adolescente tem a missão de ajudar os pais a configurar a impressora Wi-Fi, que parece que não pega de jeito nenhum. Esse é um dom que você tem. Você que é adolescente, não desperdice. Pode parecer tão simplório e besteira, mas aquele momento com a sua avó, em que você diz: vó, não está tocando o celular porque você botou um silencioso, é aqui que tira. Aquele momento ali parece uma besteira, mas aprofunda o seu relacionamento. Aquela pessoa que já limpou tanto o seu cocô, aquela pessoa que já segurou tanto na sua mão, que já te serviu tanto, não custa nada aquele pouco tempo que você serve ela também, que você dá um pouco de volta. Esse é um dom que você tem. Talvez você tenha, aqui temos um público muito diverso. Se você não tem, cobre dos seus filhos e sobrinhos para lhe abençoar dessa forma. Vamos usar os nossos dons e habilidades para abençoar uns aos outros. E assim podemos exercer o que Jesus falou lá em Mateus 25. Jesus falou: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, vocês me acolheram, necessitei de roupas, vocês me vestiram. Pergunta: quando é que a gente fez essas coisas? Quando vocês fizeram aos outros. E apesar desses exemplos específicos, cada vez que você ajuda alguém com uma necessidade que ela tem e você pode acolher, você está exercendo isso aqui. Não desperdice essa oportunidade. A gente tem o costume nas escolas de fazer testes vocacionais para saber os dons das pessoas, as habilidades para usar no mercado, para escolher um curso para a faculdade. Ninguém para pensar nos dons para usar nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. E é um desafio que eu faço a todos aqui. Use os seus dons. Talvez muitos dons estejam adormecidos. Use eles para mostrar o seu amor, para mostrar Cristo na vida daquelas pessoas que você diz: olha, essas pessoas são os meus melhores amigos, pois vamos ser úteis na vida deles, usando as nossas capacidades. E em quarto lugar, seja ousado nas suas relações. Seja ousado, vá além do normal. Faça loucuras para aquelas pessoas. Isso marca a vida de alguém. Lucas 5, 19 e 20, a gente já leu esse texto mais uma vez. Por causa da multidão, aqueles homens subiram ao terraço, baixaram a maca, fizeram uma loucura. E Jesus, e a palavra diz, vendo a fé que tinham, Jesus disse: homem, seus pecados estão perdoados. Você tem muita fé. Todos vocês têm muita fé para fazer isso. Isso foi extraordinário, foi além do ordinário, foi além do normal. Que amigos ousados aquele paralítico tinha. Interromperam o pregador, que não era ninguém menos do que Jesus. É importante a gente entender que é óbvio que o que Jesus pronunciou se deu pelo fato de que Jesus olha para o coração do homem e reconhece o arrependimento. Mas o fato daqueles amigos terem ousado mostra o que havia no coração deles. Mostra que havia no coração deles ousadia para levar aquela pessoa até Jesus. Será que temos sido ousados assim com os nossos amigos? Paulo nos ensina sobre essa capacidade de nos adaptar e sermos ousados em fazer o que for necessário,
além do normal e do comum, para servir aos nossos irmãos e aquelas pessoas mais chegadas. 1 Coríntios 9, verso 20, Paulo diz: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para que os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm lei. Já para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Corra, passe vergonha, faça loucura. Olhe para aquelas pessoas que são seus grandes amigos e você quer mostrar Jesus na vida dela, quer marcá-la com o amor de Deus, aquele amor que te salvou. Faça o que ninguém está disposto a fazer. Esteja com os olhos e ouvidos atentos à oportunidade de fazer algo, não só prestar um serviço, mas fazer algo que ninguém está disposto a fazer. Eu não tenho dúvida que aquela pessoa será marcada por isso. E gerará aí uma oportunidade dessa relação se aprofundar. E quem sabe você seja o instrumento para fazer com que aquela pessoa se aprofunde na sua relação com Deus também. Há uma história do pastor americano Tim Keller, e eu uso muito essa história porque ela é muito interessante. O pastor Tim Keller conheceu na sua igreja uma mulher que veio contar para ele como ela veio parar lá. Essa mulher trabalhava no escritório e ela cometeu um erro. Ela cometeu o erro, foi sem querer, mas era um erro sério, a culpa foi dela. E com certeza ela seria demitida por esse erro. E aí passa-se o tempo e ela fica sabendo que nada aconteceu com ela. E ela vai atrás do seu superior e diz: olha, por que eu não fui demitida? Era para eu ser demitido, eu estava esperando isso. O que foi que aconteceu? E o chefe diz: olha, não se preocupe, eu tenho um cargo maior que o seu, então você provavelmente seria demitida. Então, como eu tenho um cargo superior, eu assumi a culpa. E eu fui prejudicado, mas não tanto. Então, está tudo tranquilo, fique em paz, não tem problema nenhum. E ela diz: mas você mal me conhece. Você é louco? Por que você fez isso? E ele insiste: olha, deixa isso para lá, fique em paz, está tudo resolvido. E ela diz: não, olha, eu não consigo entender por que é que você fez isso por mim. Eu preciso de uma explicação. Ele diz: olha, já que você insiste tanto, é o seguinte, eu sou cristão, frequento uma igreja, e eu tenho aprendido que eu faço tantas coisas erradas, Jesus foi tão bom comigo, eu tenho que tentar fazer o bem às pessoas de alguma forma. E aí eu te ajudei. E ela olha para ele e a única coisa que ela diz é: qual é a igreja onde você vai? Eu quero ir também. E ela, que não era cristã, vai na igreja do pastor Tim Keller e conta essa história para ele. Aquela mulher olhou para o seu chefe e diz: ou você é louco, ou você é doido de pedra, ou você pirou, ou tem alguma história aí por trás que eu preciso entender. Tem alguma coisa acontecendo, porque isso não é normal. As pessoas não fazem isso umas pelas outras. Há um autor chamado Rodney Stark, que ele escreve um livro sobre a história da expansão do cristianismo no Mediterrâneo. E ele conta que o momento de maior crescimento da fé cristã foi um momento, logo no início da era cristã, em que houve uma epidemia, se não me engano, foi de sarampo, que matou, se não me engano também, não estou lembrando das estatísticas, mas 1/3 da população. E aquelas pessoas de outras religiões, quando viram que os seus deuses não iam fazer nada, não conseguiram curá-las, foram embora, deixaram seus familiares lá. Os cristãos tomaram conta dos familiares deles, dos pagãos. Os cristãos ficaram para ajudar. E o autor diz que esses cristãos tomaram para si a morte dos doentes, porque às vezes, ao cuidar do doente, o doente fica curado, o cristão pegou a doença e morreu. Ele tomou a morte para si. E os cristãos fizeram isso com pessoas que não tinham nada a ver com eles. E esse foi o momento que o cristianismo mais cresceu na história da humanidade. Essas pessoas fizeram coisas loucas, ousadas, diferentes. Não foi apenas uma ajuda ou um serviço, foi algo que ninguém estava disposto a fazer. E eles disseram: é isso que a gente vai fazer. Porque assim é que a gente vai mostrar o tamanho do amor de Deus. É assim que a gente vai mostrar um pedacinho do tamanho imenso do amor de Deus. Sabe, muitas vezes o nosso gesto de amor constrange as pessoas.
E precisamos estar atentos a essas oportunidades de ser usados. Nem sempre você vai ser bem compreendido. Uma irmã, outro dia, estava me contando na aula do Pensar, que ela trabalhava numa loja e as pessoas ganhavam por comissão e todo mundo brigava pelas comissões, parecia que cada um era inimigo do outro. Em muitas situações, pessoas que trabalham em comércio, a situação é assim, e ela era a única que não entrava na briga. Ela queria paz com todo mundo, não brigava por comissão, não tirava comissão de ninguém. E as pessoas olhavam para ela e diziam, essa santinha aí, de santa não tem nada, tem alguma coisa errada. Boazinha ela não é não. E ninguém respeitava ela. Todo mundo queria saber o que ela estava querendo. E ela nunca foi respeitada nesse ambiente de trabalho. Às vezes você vai ser Jesus na vida da pessoa e vai ser mal compreendido. E não foi Jesus mal compreendido em tantas vezes. Mas eu quero animar você. Dizer, olha, talvez de 1000 ousadias uma dê certo. E aquela pessoa tem a sua vida transformada por causa da sua atitude. E você vai poder dar glória a Deus por aquela oportunidade que você não perdeu. E uma vida foi transformada. Em último lugar, somos convidados a não perder as oportunidades, a ser ousados, a agir, a encorajar. Mas é importante entendermos que temos que deixar Jesus fazer a parte dele. Lucas 5:24, no fim do texto a gente lê, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Jesus diz ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O verso 24 era onde os amigos do paralítico queriam chegar. Era isso que eles queriam ouvir. Mas quando eles chegam com o paralítico, não é isso que eles ouvem. Vocês lembram da história? Eles pegam o paralítico, com toda a fé no seu coração, o coração ardendo, naquela oportunidade única e imperdível, levam o cara pelo teto, chegam lá e dizem, é agora, meu irmão, agora que você vai ser curado, agora que você vai andar, vai estar com a gente andando. E Jesus olha para aquela situação e diz, perdoa os seus pecados. E os amigos deviam estar, é só isso que você vai dizer? Talvez ficaram decepcionados. Eu imagino que o rosto deles não ficou tão alegre, porque, tá bom, Jesus, ser perdoado é bom, mas a gente queria mesmo ver nosso amigo andando. E às vezes na vida a gente se frustra com esforços que não dão em nada. Mas, por causa do fim da história, tem uma lição muito importante aqui. Primeira coisa, se a sua ajuda, se o seu serviço, se a sua ousadia não gerou um resultado que você esperava, não se desanime. A lição que a gente aprende aqui no texto é que fomos chamados para agir. Você não garante o resultado. Deus não chamou você, olha, sirva as pessoas e garanta o resultado, porque se você não garantir o resultado, você não fez nada. Esse não é o seu convite, não é um convite feito a você. Você é feito para agir. Você é uma peça na vida daquela pessoa. Na vida daquele seu amigo, você é uma peça importante, mas é só uma peça. E Deus está usando várias pessoas, várias situações, está usando vários contextos para levar aquela pessoa para onde Ele quer que ela chegue. Não perca isso de vista. Aqueles amigos ali, talvez, não sei, mas naquele momento possam ter perdido de vista a grande obra que Deus estava querendo fazer na vida do paralítico. Eles queriam ouvir uma coisa, ouviram outra, talvez tenham se desanimado. Se isso acontece com você, não se desanime. Às vezes você vai plantar e nunca vai colher. Às vezes tem um grande amigo seu, alguém que você quer se aproximar, quer ser Jesus na vida dessa pessoa, mas você não consegue nada. Tem uma pessoa que eu passei muitos anos chamando para a igreja, muitos anos e muitos anos. E a pessoa nunca queria. Chamava para os cursos do Pensar, a pessoa dizia, eu vou uma vez e nunca veio. Até que um dia eu fiquei sabendo que essa pessoa estava começando um curso de teologia introdutória em outra igreja. O Rubens, de alguns anos atrás, teria pensado imediatamente, lasca, né? Passo tanto tempo insistindo. Aí o cara vai para outra igreja, chamei tanto, fiz tanto esforço. E às vezes a gente pensa assim, mas o Senhor tem trabalhado um pouquinho nisso no meu coração e como isso aconteceu mais recentemente, a minha reação pela graça e misericórdia de Deus foi dizer glória a Deus, porque eu não preciso colher
Não sou eu que preciso colher. A colheita não é minha. O Senhor me chama para plantar. Às vezes você vai passar a vida toda plantando e talvez nunca vai ver os frutos. E não tem problema. Se alegre. Se alegre em ter participado da vida daquela pessoa. Ouse, haja, mas sem esperar ver o retorno, porque pode ser que você não veja. Confie que é o Senhor que está trabalhando na vida daquela pessoa. Jesus é quem sabe o que cada pessoa precisa. Jesus não confunde as prioridades, Jesus não se apressa. Jesus sabe o tempo das coisas. Ele sabia que não adiantaria nada curar aquele paralítico, se o que ele estava precisando de forma mais urgente era perdão. Se o que ele estava precisando naquele momento era reconciliação. Então, primeiro ele perdoa os pecados. Depois, ele achou que aquele homem também precisava de cura e curou aquele homem. Poderia ser que ele não tivesse curado, mas o perdão naquele momento, a reconciliação era urgente. E ele não conferiu as prioridades. Aqueles homens tiveram a oportunidade de ver o seu amigo andando e puderam glorificar a Deus por isso, como diz o texto. Talvez não tivesse acontecido, mas devemos confiar em Deus e não desanimar. Deixe Jesus fazer a parte dele. Deixe o Senhor fazer a parte dele e confie. Não se desanime por não ver os resultados. Por fim, meus amigos, eu acho que hoje é tarde, hoje, na verdade, já é noite de nós pensarmos naquelas nossas grandes amizades. Há tantas pessoas na vida, e eu espero que você tenha muitas pessoas que te querem bem e as quais você quer bem também. Pessoas às quais você olha para elas e diz, essas pessoas são especiais para mim, eu tenho tanta afinidade com elas. Eu quero, nesse ano 2020, estar mais próximo delas. Mas o que eu te desafio é, não só estar mais próximo, no sentido de pensar, poxa, qual é o fim de semana que eu vou ter livre para chamar essa pessoa para ir no cinema? Qual é o dia que eu vou ter tempo para chamar ela lá para casa, para a gente conversar? Tudo isso, mais uma vez, é bom, é importante. Mas o desafio que eu faço a você é traçar as suas metas, pensando em ser Jesus na vida dos seus irmãos. Aquelas pessoas, aqueles seus amigos que você diz, esses são os meus melhores amigos. Essa minha amiga eu amo de coração. Essas são as pessoas que você tem que ser pastor na vida delas. Aproximar para junto. Trazê-las para próxima de Deus. Isso é um ministério nosso. Somos seres relacionais e os nossos relacionamentos devem ser colocados no altar. Vamos ficar de pé? Se no ano de 2019 você não conseguiu dar passos de profundidade nas suas amizades, esse é o ano de fazer diferente. Vamos juntos recalcular a rota. Vamos juntos pensar nesse destino, traçar o caminho. Para que no fim do ano você possa olhar para trás e dizer, caramba, eu fiz a diferença na vida desses meus amigos. Aquele cara do trabalho com quem eu tenho tanta afinidade. A gente agora é mais do que amigo, a gente agora é irmão. Caramba, eu tive a oportunidade de encorajar aquela minha amiga a superar um obstáculo. Poxa, nesse ano 2020, eu fui ousado e fiz por alguém algo que eu nem achei que eu era capaz de fazer, que eu não faria nem por mim. Mas aquela ousadia marcou a vida da pessoa. Eu pude falar de Deus para ela. Esse foi o ano, esse 2020 é o que queremos dizer. No fim do ano, 2020 foi um ano em que eu pude usar os meus dons e as minhas habilidades para abençoar os meus amigos. E para algumas pessoas, talvez eu não veja o resultado, mas Jesus está trabalhando. O Senhor está fazendo a sua obra. Que possamos dar esse testemunho no fim do ano. E eu convido a você que ainda não fez, ou você que já fez as suas metas, e talvez tenha colocado lá viagens, objetivos de carreira, propósitos diversos. Comece a lista, ou então adapte a que você já tem. Coloque pessoas nela. Separe um minuto para pensar nessas pessoas com quem você vai tomar a decisão hoje
de ter um relacionamento mais profundo e dar passos em direção a isso, a calcular a rota. E uma vez que nós definimos um destino, o Espírito Santo que habita em nós vai aprumando a rota, vai dizendo: olha, você tomou um caminho errado, meu filho, mas vamos recalcular aqui. Uma vez que você define um destino, uma vez que você tem os olhos fitos nesse lugar onde você quer chegar com essa pessoa, o Senhor vai te ajudar a caminhar até lá. E por fim, devemos sempre lembrar que por mais que aqueles amigos eram ousados, por mais que eles eram corajosos, por mais que eles amavam aquele paralítico, em último lugar, nossa grande referência de amigo é o próprio Jesus Cristo. Aquele que falou de forma tão bela, lá em João 15, quando diz: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Aquele Jesus que é o nosso melhor amigo, ousou, foi além e deu a sua própria vida. Nos encorajou e superou obstáculos por nós em nosso lugar, ao ter pagado pelos nossos pecados. Apesar da dor da cruz, Ele não abriu mão da oportunidade. E Ele tem trabalhado todos os dias para te aproximar dEle. 2020 é um ano de sermos Jesus na vida das pessoas, a quem dizemos que amamos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigado pelo Teu amor em nossa vida, Deus. Senhor, declaramos que, eu admito, Senhor, espero que muitos aqui possam dizer e admitir isso também, se isso for verdade no coração delas, que temos sido negligentes com muitas das nossas amizades, Senhor. Temos, Senhor, dado pouco valor às oportunidades que Tu nos dá para fazer a diferença na vida das pessoas. Ó Senhor, tantas amizades que nós temos, tantas pessoas que Tu coloca em nosso caminho, e ao invés de aprofundar a relação, nós temos tido amizades superficiais, Deus. Temos desperdiçado, Senhor, tantas oportunidades, Pai. E o que eu te peço, Pai, em primeiro lugar é perdão. Mas te peço também, Senhor, me dá estratégia, Pai. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá, Senhor, a força de vontade, Senhor, de ser mais do que amigo na vida dessas pessoas que estão à minha volta. Que eu possa dizer: olha, aquela pessoa não é só um grande amigo para mim, mas eu olho para ele como uma ovelha. Aquela menina não é só minha melhor amiga, mas eu estou caminhando para fazer dela uma irmã de caminhada. Alguém com quem eu só não rio junto e me divirto junto, mas com quem eu abro o coração, choro junto. E nós duas podemos crescer juntas na fé. Que esse ano 2020 seja um ano de relacionamentos mais profundos, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.